Deus, vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia Sagrada, nova versão internacional da Editora Bíblica Brasil. E nós iremos ler hoje de 1 Crônicas, capítulo 20 ao capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 20, a conquista de Rabá. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos dos Amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Guerras contra os filisteus. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Zipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elená, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelã. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas, capítulo 21, o renascimento e a sua punição. Vou repetir. O recenseamento e a sua punição. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e traga-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Esta ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome,
3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia, preferia cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O homem enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Quando chegou o anjo, ia fazê-lo. O Senhor olhou e arrependeu-se de trazer catástrofe e disse ao anjo destruidor: Parem, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Davi disse a Deus: Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade a Davi dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debrulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo e ele e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe disse: Ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: Considera o teu, que o meu rei e o Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos e debulhador para servir a lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, ordenou a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não farei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos, estavam em Gibeon, mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar do holocausto para Israel. Preparativos para o templo. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a consagração do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas
e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muitos cedros para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta espada do Senhor. Você matou muita gente, veio a mim esta palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeiras e pedras. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como os especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse ele: certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em suas mãos e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23, os levitas. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com este propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam
de Gersom, Coate e Merarai, filhos de Levi. Os descendentes de Gersom. Dos filhos de Gersom, Ladã e Simeia. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simeia: Zelomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simeia foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simeia, 4 ao todo. Gaate foi o primeiro de Zizá, o segundo. Gaate foi o primeiro de Zizá, o segundo, mas. Vou repetir. Gaate foi o primeiro e Zizá o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, pois por isso foram contados como uma única família. Os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Arão: Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés: Gersom e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gersom. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel: Mica o primeiro e Isias o segundo. Os descendentes de Merari. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali: Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi: Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Estes foram os descendentes de Levi pelas suas famílias, o chefe de famílias conforme registrado por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisarão carregar o tabernáculo nem os utensílios em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermentos, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor, e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas das luas novas e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Desta forma, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Amém?
Continuaremos a leitura no próximo vídeo.